Sejam bem-vindos então, estamos ao vivo, essa é a nossa live número 242, se estiverem me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem através dos comentários. E aí pessoal, como vocês estão? Vamos então para mais uma live. Queria começar aqui fazendo um comentário sobre algumas mensagens que eu recebi depois dessas lives ali dos últimos dias, né, que o pessoal considerou que teve um certo chacoalhão com essa coisa de parar de ficar dando desculpa, parar de vitimismo, né? Aí uma pessoa mandou uma mensagem. No começo, quando eu olhei assim a mensagem, eu fiquei um pouco assustado com o impacto, parecia que a pessoa estava me xingando, né? E de fato ela estava me xingando, mas depois eu fui entender o contexto da mensagem. Não vou falar aqui, óbvio, o nome da pessoa, mas é legal, né? Receber essas mensagens. A pessoa estava falando que me odeia, né? Porque aí eu fui entender por que ela me odeia, né? Aí vai entender, né? Ela falou que me odeia porque agora não consegue mais pôr a culpa nos outros, né? Então é um tipo de ódio bom no fim das contas, né? Que bom que mais pessoas me odeiem assim. Né? Eu agora não consigo mais terceirizar as responsabilidades, né? Eu vivia achando que todo mundo me devia tudo, agora eu ganhei consciência de que ninguém me deve nada, que eu não tenho que ficar terceirizando, né, as responsabilidades, agora não posso mais ficar culpando ninguém, né? Então eu não posso mais sentir pena de mim que nem eu sentia antes, né? Então é mais ou menos por aí, né? Que bom que eu receba mais xingamentos assim, mais pessoas me odeiem, né? Que a gente olhe para a vida realmente aquilo que dá para a gente resolver, a gente resolve, e aquilo que não dá, a bola para frente, né? Não ficar por aí, né? Só culpando os outros, né? Como se todo mundo nos devesse alguma coisa, né? Um vitimismo sem fim que não nos leva para lugar nenhum. Mas, feita essa abertura, vamos seguir aqui então com o tema de hoje. Eu quero dar de manhã a gente falou sobre a questão da frustração, e esse tema acaba abrindo muito espaço para a questão do medo também, né? Que é uma palavrinha também sempre muito presente, que o pessoal gosta também de ouvir um pouco sobre isso, né? E aí eu lembro de uma experiência que eu vivi quando eu ainda era jovem, né? Já não morava mais na minha cidade natal, já tinha saído para morar num outro estado, já tinha saído para tocar negócios, já tinha saído para trabalhar, para fazer minha vida profissional. E aí eu lembro que eu estava passando por uma fase ali um pouco difícil, não materialmente falando, né, mas era uma fase de muitas dúvidas, é uma fase meio de dúvidas assim, de questões espirituais, emocionais. E aí eu lembro que eu fui buscar ajuda, né? Aí nesse dia, né, dessa experiência, eu tinha ido ali dar uma buscada assim em relação à minha fé, né? E eu tinha ido até uma igreja e eu já conhecia bastante pessoas lá naquela cidade. E aí eu lembro que nessa busca eu cheguei no lugar e depois me deparei assim, que eu acabei sentando lá no fundo assim, para ficar um pouco escondido, né? Eu lembro que era uma sensação assim, eu tô aqui buscando alguma coisa, mas, né, tomara que ninguém me veja, né? Tomara que nenhuma pessoa conhecida me veja aqui, porque senão vão falar mal de mim, de repente eu não sei o que vão pensar, né? E eu tava ali num movimento assim genuíno, né, buscando assim um ato de fé assim, para buscar um pouco mais de entendimento, né, de conhecimento ou algo superior, mas ainda assim existia aquela sensação, aquele sentimento, né? E depois que esse dia passou, eu fiquei um pouco refletindo, eu fui conversar com uma pessoa na busca por uma orientação, né, uma pessoa mais experiente para de repente me dar um norte em relação a isso. E era um senhor de idade, e aí eu lembro que ele comentou assim comigo, né, de uma forma muito, muito franca, né? Ele, olha meu filho, eu vivi numa época, né, onde os pais dele, né, tinham realmente passado por situações muito difíceis, onde a manifestação da fé era realmente um ato que se colocava em risco, né? Na época que as pessoas, né, na época do nazismo mesmo, principalmente ele que era lá de origem polonesa, né, o pessoal lá da Polônia, né, eles que, poxa, lá realmente, né, nessa época tu tinha que ter medo, né, porque era um risco físico, né, se tu manifestasse a tua fé, as pessoas realmente tinham pessoas ali que realmente acabavam com a tua vida. Agora, nos dias de hoje, né, tu tem medo de quê, né? Ele me fez refletir ao fazer essa pergunta, né, de que tu tem medo, né? E aí, se a gente for parar para pensar, né, hoje, né, a maioria dos medos que a gente tem são, se a gente for francamente falando, né, tirando um medo físico, né, se alguém está com uma arma apontada na tua cabeça, mas esses medos, assim, a maioria deles, né, são fantasias do nosso egoísmo, no fim das contas, né? E medo de quê? Que medo que eu tinha naquele dia, né? Medo que? Medo de um olhar atravessado?
né? Medo de que vão falar mal da gente, né? Esses são os medos que estão mais presentes, né? Poxa, eu vou ficar me expondo, as pessoas vão ficar falando, né? Medo de quê? Medo de que não vão te achar lindo e maravilhoso. Esses são os medos atualmente que povoam, né, a maioria da cabeça das pessoas, né? A nossa. Então, poxa, a gente tem que entender primeiramente, né? E eu contei um pouco essa experiência que me fez refletir bastante, né, que o que é alguém falar mal de você, né? O que é alguém te criticar perto daquele conjunto de crenças que você tem a respeito de você, né? Olha, isso deveria ser muito pequeno perto daquilo que você acredita em relação a você, né? As pessoas vão falar mal, né, um momento ou outro e tá tudo certo, a maioria vão mesmo, né? Não é pintar aqui o mundo de Poliana, né, que ninguém vai falar mal de você. É o contrário disso, né? É olhar para a estrutura humana, a estrutura da realidade e saber que isso é normal, que isso vai acontecer mesmo, né? Agora, eu diria o contrário, né? Eu comecei a abrir um pouco o horizonte de pensamento e comecei a perceber, poxa, eu acho que a gente deve passar a se preocupar, é uma mudança, né, de visão, né? A gente deve começar a se preocupar de fato quando está todo mundo falando bem da gente, né? Quando está todo mundo falando bem da gente, aí sim é que eu acho que tem algo errado, sabe por quê? Porque daí pode ser que você está sendo aquele sujeito que é um agradadorzinho, assim, né? Que está deixando todo mundo, né, passar, assim, que está tudo fazendo as vontades de todo mundo, vivendo num certo cinismo, né? Então, a gente precisa pensar em relação a isso, né? Porque as críticas, elas vão existir, as pessoas vão falar mal de você e, inclusive, ser alvo de críticas muitas vezes, né? É sinal que tu se tornou muitas vezes uma pessoa madura, né? Óbvio que não tem uma relação direta uma coisa com a outra, né? Mas muitas vezes você acaba sendo alvo de crítica devido a uma certa exposição. Toda vez que você vai se colocar em risco em alguma coisa, toda vez que você vai buscar se desafiar de alguma forma, você está se colocando em risco, né? Olha, o que é o jogador de futebol, por exemplo, que entra em campo, né? Que hoje ele é o herói e amanhã, se ele não jogar bem de novo, ele pode passar a ser o vilão, né? Então isso é se pôr em risco. Agora, o que acontece? Qual é o grande benefício disso, né? Principalmente quando a gente tem a cabeça mais madura e está buscando realmente isso que eu falo aqui todo santo dia, que é servir, que é ser útil, que é fazer o bem para os outros, a gente começa a olhar e entender, poxa, ser alvo de crítica é inclusive um benefício que a gente dá para as pessoas imaturas e que ainda não conseguiram alcançar esse caminho. Por quê? Se não existe a pessoa que é alvo de crítica, as pessoas imaturas elas acabam não tendo referenciais. As pessoas que ainda não amadureceram, que ainda estão ali paralisadas pelo medo, elas acabam, né, não tendo um referencial que é esse alvo de crítica. E aí, se não existe esse alvo de crítica, se não existe a pessoa que está ali realmente colocando a pele em risco, essas pessoas também elas não têm chance de amadurecer porque elas perdem o referencial. Então, olha que tragédia que é, né? Quando a gente se coloca numa posição de medo, quando a gente fica ali com esses medos, né? De que vão falar mal de mim, de que eu não vou me expor, que vai ter um olhar atravessado para mim, eu não ajo, eu acabo me paralisando diante da vida e, ao mesmo tempo, eu estou sendo um baita de um egoísta, porque aí eu não permito que outras pessoas também possam amadurecer através desse meu ato de ser esse alvo de crítica, né? Então, que tragédia seria, né? Então, que a gente não tenha medo dessas críticas, né? A gente entenda essa mão dupla, né? Esse medo de crítica, que a gente não seja uma pessoa, né, como eu falei ali, inconveniente, né? Que sai falando por aí tudo que pensa que não é da sua conta, né? Mas no sentido de viver realmente, de fato, aquilo que toca o seu coração, aquilo que eu chamo que é a sua própria voz realmente no mundo, né? Então, poxa, quais são as consequências, né, de que alguém vai falar mal de ti? Poxa, são consequências idiotas, né? Então, esses medos, eles não têm razão de ser, eles não têm o mínimo razão de ser, a mínima razão de ser, né? Então, a gente precisa olhar e fazer essa pergunta, né? Se perguntar francamente, né? O que me paralisa? O que está me paralisando nesse exato momento da minha vida? A gente precisa investigar a fundo, né? Quais são esses medos, né? A outra coisa muito presente, o medo da rejeição, né? Poxa, o que é isso na vida real, né? A gente precisa investigar, né? Poxa, rejeição, agora ser rejeitado é a coisa mais normal do mundo, né? Você acha que todo mundo vai dizer sim para você? É um desejo maluco, assim, de que todos vão falar bem de mim, mas que absurdo. Já é hora, né? Para quem já amadureceu, já é hora, já é o momento de entender que isso não vai acontecer. A gente tem que saber que a gente não vai ser aceito o tempo todo e que não ser aceito, ser rejeitado, muitas vezes no sentido
de que alguém não vai te olhar e não vai te achar lindo, maravilhoso, uma pessoa legal, isso faz parte da estrutura humana, né? Isso não vai, o fato de você ter medo não vai mudar em nada, a estrutura humana vai continuar sendo assim. Só que o problema é que enquanto você não se posiciona, enquanto você não vive realmente aquilo que você gostaria de estar vivendo, a tua vida vai escorrendo pelas mãos. Esse é o grande prejuízo. Você não vai conseguir mudar a estrutura humana, as pessoas vão continuar falando mal sempre, né? E aí o prejuízo é só teu, né? As pessoas que falam mal de você, eu costumo dizer, isso some em 15 minutos. Depois de 15 minutos, essa sensação de rejeição ela vai embora, né? Agora, se você se paralisa, aí sim, aí pode ser, aí você vai estar se derrotando por um sentimentinho pequeno que está no teu peito, né? Esse sentimentinho pequeno no teu peito de rejeição ou de que não foi amado ou algo do tipo, isso passa rápido, isso leva 15 minutos, se tanto, e vai embora. Agora, quando você se paralisa diante desse medo, aí é um problemão. Aí é um problema grande, porque daí tu está botando fora a tua biografia. Não é você que está escrevendo essa vida, né? Aí tu fica paralisado diante de um medo, né? Um medo que não tem consistência nenhuma, né? Então, volto a dizer, né? Se é um medo físico, pô, uma arma na tua cabeça, eu entendo. Agora, poxa, rejeição, medo de rejeição de quê? Né? Medo de que não vão te achar lindo e maravilhoso. Né? Que nem uma pessoa que eu conheci alguns anos atrás, agora ela conseguiu superar esse medo. A pessoa se formou em direito, ela conseguiu, passou pelo maior, né, desafio de enfrentar toda uma faculdade e tal, com dificuldade para pagar. Aí chegou na hora de fazer a prova da OAB, ela não conseguia passar, ela tinha medo e aí não fazia. Não ia lá fazer a prova porque tinha medo de não passar. Olha que absurdo. O que é não passar numa prova do OAB? Eu vou ser um fracasso, as pessoas vão falar mal de mim. Não faça por medo. Saiba, se você não faz algo por medo de rejeição, por medo do que os outros vão te julgar, saiba, você já perdeu porque tu não está fazendo. O fato de você fazer, pode ser que realmente você não alcance o resultado. Agora, se tu não fizer, se tu não entrar em campo, a derrota já está decretada, né? Tu está jogando fora a tua biografia, né? Então, outra coisa que falam muito que é sobre o medo de morrer, né? Talvez o medo último, né? O medo maior de todos, né? Então, é claro, né? Eu costumo dizer, as pessoas que têm esse medo exagerado de morrer, né? Que elas ficam pensando nisso tudo, para mim fica muito evidente, né? A pessoa que não está vivendo. A pessoa que ela não está de fato vivendo a vida, ela vai ter esse medo da morte. Que ela vai olhar para trás e vai pensar, que desespero, porque eu não estou aqui vivendo, então essa vida vai ser tirada de mim e eu vou morrer como um idiota. A pessoa que vive realmente, que ela não tem esses medos dos quais eu estou falando, ela sabe, inclusive, por ela ter essa maturidade, ela sabe, inclusive, que a morte ela faz parte da estrutura humana, então ela está vivendo, né? Então o medo de morrer some. Né? O medo, quando ela vive realmente uma vida de serviço, uma vida de utilidade e não faz o contrário, as pessoas que estão vivendo ali uma vida de fofoca, uma vida realmente de preguiça, é óbvio que ela olha para a estrutura da vida humana e ela sabe, dentro de uma estrutura chamada vida humana existe a morte, ela é só um elemento constitutivo dessa estrutura humana. Se eu estou vivendo, pronto, eu não vou ter aquele sentimento, né, que eu estava falando que as pessoas enfrentam, né? Ontem na live de ontem à noite eu estava falando do estudo lá da doutora Elizabeth, que falava, né, que é o grande drama da humanidade, quem está ali no leito de morte, olhar para trás e se perguntar, né, quem foi que viveu essa vida? Não fui eu. Quem se faz essa pergunta normalmente é aquelas pessoas que viveram com medo, né? Quando a gente não tem esse medo, a gente vai olhar para trás e dizer, poxa, mal ou bem fui eu que vivi mesmo. Fui eu que vivi, eu não tive medo, eu não me acovardei, eu não fiquei me escondendo atrás do medo de que alguém ia falar mal de mim, do medo de que alguém ia me criticar, de que alguém ia me rejeitar. Quando a gente tem essa coragem, essa paralisia some, né? E é que a gente não tenha esse drama no final da vida que muitos enfrentam, né? De olhar para trás e se perguntar quem foi que viveu essa vida que não fui eu, né? Então, que a gente não se deixe paralisar por esses medos que são só fantasias do nosso egoísmo e que a gente possa viver de verdade mesmo aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que a gente nasceu para fazer, aquilo que está diante da nossa responsabilidade. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa live número 242, espero que tenham gostado. Amanhã estaremos aqui novamente cedinho para a live 243, se Deus quiser. Um ótimo final de segunda-feira a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.